Fala, adoradores de tranqueiras nichadas que ninguém dá a mínima. Estou de volta para responder as perguntas e comentários de vocês. Nesse que é o espaço para trocarmos aquela ideia e às vezes umas ofensas também, né? Tipo aquelas páginas das revistas de videogame que respondiam às cartinhas dos leitores. Então vamos jogar as cartinhas pra cima e ver que tipo de coisa cabeluda terei de responder. Começando com o comentário do Thiago, no meu vídeo sobre a falácia do discurso do envelheceu mal. Ele disse: e não consigo aceitar que as pessoas tenham opiniões diferentes da minha e em vez de tratar meu narcisismo, faço vídeo no YouTube cagando regra. Chegou o senhor sensatão, detentor de todas as virtudes, mostrar o quão maduro ele é. A mesma zoeira que fiz no vídeo do papagaio se aplica aqui nesse contexto. Papagaio aprende a palavra narcisismo e se torna autoridade no ramo da psicologia. Tá bom, psicólogo de internet. Vai lá gravar videozinho de TikTok dizendo quais atitudes tornam alguém um narcisista, para que assim outras pessoas comecem a se autodiagnosticar ou diagnosticar terceiros. Afinal, você entende muito do assunto, né? E encontramos aqui um paradoxo. O cara me chamou de narcisista por fazer um vídeo rebatendo e questionando ideias nas quais eu discordo. Mas ele veio aqui reclamar, cagar regra, dizendo que não posso fazer tais questionamentos. Provavelmente porque ficou com dorzinha no bumbum por algo que eu disse que o desagradou. Ou simplesmente por ser um grande falso moralista hipócrita do caralho que não aguenta um pouquinho de acidez. Então sinto lhe dizer, segundo seu diagnóstico feito com base a achismos tirados de vosso brioco, você seria outro narcisista. Vai se tratar. Segundo essa sua lógica imbecil, ninguém pode discordar de mais nada. Você que veio aqui cagar regra em como eu devo me expressar em meu canal. Se não gostou de algo que eu disse, quero humildemente dizer: foda-se. Ninguém te obrigou a assistir o vídeo. Assistiu porque quis e não tem obrigação nenhuma de mudar minha forma de me expressar pra agradar um bando de fresco e moralista pau no cu. Vocês que vão lá assistir os canais pasteurizados que tem aos montes, que apenas replicam as opiniões pré-estabelecidas da internet, e claro, sem nenhum pouquinho de ironia, acidez e muito menos uma gota de autenticidade, né? Peppa Cudio perguntou: qual a sua opinião de Homem-Aranha sem volta pra casa? Meio que abordei isso em outro vídeo que respondia perguntas e falei sobre a decadência dos filmes de heróis. Mas como eu disse, eu realmente nunca gostei desses filmes de heróis, nunca sequer gostei dos filmes do Miranha do Tobey Maguire, ou dos X-Men. Mesmo sendo uma época que eu li alguns gibis emprestados de ambos os títulos, adorava jogar o Miranha de Play 1, jogar Marvel vs Capcom e tal. Mas realmente nunca gostei dessa proposta de cinema. E não, o problema não é ser filme de herói, mas a forma que é feito realmente nunca me atraiu. Então basicamente só assisti esses filmes de vez em nunca, quando alguém de casa queria assistir. E o Homem-Aranha sem volta pra casa não tem valor nostálgico nenhum pra mim, já que como eu disse, nunca curti sequer os filmes do Tobey Maguire, que geral paga pau. Pra mim é apenas mais um filme de herói similar a quase qualquer outro. Um monte de briga e computação gráfica, história esquecível e diálogos zoados. William Silva pergunta: vendo seu canal me deu conta do quanto os animes, tokusatsu e games foram importantes pra mim. Sem eles, tudo que teria acesso de entretenimento seria dos Estados Unidos. Tem algum filme, série, jogos que conheceu recentemente de algum país que não estamos acostumados a ver por aqui? Tipo México, por exemplo? Pô, valeu, William. E cara, não vou me restringir somente ao recentemente. Até porque já começou com o México como exemplo. E cara, tem Chaves, Chapolin e as paradas do Chespirito em geral, cara. Sei que não é pra todo mundo, mas eu curto umas novelas mexicanas, tipo Rubi, Teresa, A Dona, Usurpadora e muitas outras. Coreia também não é um país cujas obras aparecem com frequência por aqui. Mas é lotado de filme brabo, tipo o aclamado Old Boy, o Parasite que teve reconhecimento internacional recentemente. Mas pode ter certeza que o cinema coreano vai muito além disso, com filmes de suspense, filmes policiais, filmes de temática de vingança,
drama, comedinha e muito mais. E claro, tem muito seriado pica também que vão muito além do Round 6. Até fiz review de algumas por aqui, como Tudo Bem Não Ser Normal, A Lenda. E as séries podem ter temáticas bem variadas, como romance, suspense, comédia, sobrenatural, serem hiperdramáticas e tristes, ou serem mais leves e engraçadinhas. Se você for na Netflix, encontrará vários títulos bons, como My Name, Familiar Wife, Hey Ghost Let's Fight e muitos outros. Eu também piro no cinema de Hong Kong, os tais filmes de Kung Fu. Inclusive fiz um vídeo falando da importância desse cinema e sua influência ao redor do mundo. O cinema de Hong Kong é simplesmente único, impactante, não tem como não se arrepiar com seus filmes, que no quesito ação não tem pra ninguém. Já vi filmes que gostei do Oriente Médio, bons filmes de terror da Indonésia e Tailândia. E Tailândia também tem seus filmes bacanas de porradaria como Chocolate e os filmes do ator Tony Jaa. Da Venezuela eu assisti a novela Betty a Feia. Da Colômbia eu assisti a novela Pedro Escamoso. Tem o filme italiano O Monstro, com Roberto Benigni, que é bem o tipo de comédia que eu me acabo. Tem os filmes REC da Espanha, tem os filmes britânicos de Monty Python. Enfim, tem bastante coisa do cinema europeu. De jogos, eu citaria os jogos brasileiros da Joy Masher, que mesmo estando no Brasil, os jogos nacionais são pouco conhecidos. Inclusive fiz a review de seu jogo mais recente, o Moon Rider. Tem os jogos da antiga Infogrames, que é uma desenvolvedora europeia, mas amava os jogos do Pernalonga que ela fazia pro Play 1. Jogos divertidos que você realmente se sentia o Pernalonga sacaneando o pessoal como nos desenhos. E agora, o Heróis de Metal pergunta: o que uma série de tokusatsu tinha e hoje não tem mais que você sente falta? Vixe, cara, tem bastante coisa que eu gostava mais antigamente. E antes que venha algum dodói da cabeça me xingar de manchetossauro e coisas do tipo, e já aviso que não estou dizendo que as séries atuais são um lixo e que todas as séries antigas eram melhores. Mas uma das coisas que mais reclamo é o CGI. E não é questão de ser CGI bom ou ruim. Pra mim CGI já é uma bosta por si só. Na minha opinião, computação gráfica deveria ser um suporte, e não todo o efeito especial da produção calcado nisso. Então realmente não gosto da computação gráfica tomando o lugar dos efeitos especiais práticos, que pra mim trazem um resultado muito mais legal. Assim como não gosto da computação tomando o lugar das animações tradicionais. A animação em CG jamais entregará a mesma sensação e resultado artístico de uma animação convencional. Eu gosto mesmo das maquetes, Switch Actor, bonecos mecatrônicos e toda a forma bem mais artística e artesanal de se produzir cinema e séries. O resultado, se for bem caprichado, é muito mais impressionante e não apenas aquela coisa super artificial na qual você sabe que apenas está olhando para o amontoado de polígonos, cenários falsos gerados via computador. Realmente odeio o CGI substituindo tudo. Assim como eu sinto falta da ação real. Claro que isso era mais intenso no início dos Metal Heroes, em que usavam atores dublês e tentavam pegar um pouco daquela vibe de cinema de Hong Kong. Mas mesmo fora dos Metal Heroes, ainda tinha séries em que os atores saíam no braço com os inimigos, sem estarem transformados, davam uns rolamentos, uns grau na motoca e tal. Eu sinto mesmo falta das cenas de porradaria pra mostrar que o herói não é apenas um Zé Bunda, que não é nada sem seu cinto barulhento e que apenas faz rinchim ao ver uma barata. Sinto falta de ver os caras saltando contra vidraças, saltando de 20 metros de altura, os malucos pendurados em cima de carro, perseguição de veículos e essas paradas. Claro que sem negligenciar a segurança dos atores, que já foi um problema anteriormente. Então, dito isso, consequentemente sinto falta de escolherem atores que tenham o mínimo de preparo para desempenhar cenas de ação, em vez de apenas ser uma malhação que visa somente revelar rostinhos bonitos. Outra coisa que acho que era melhor antes era a variedade de séries e franquias. A Suburaya hoje se resume a Ultraman, mas antes ela tinha Ultra Q, Mirrorman, Andromelos, Gridman, Kamen Tenshiro Z, que já fiz review por aqui,
A Toho dentro do Tokusatsu hoje se resume a Godzilla e olhe lá. Mas antes tinham filmes de seus diversos monstros, alguns se interligando entre si e posteriormente fazendo um versus com Godzilla. Monstros como Mothra, Rodan, Dogora, Manda e séries de Tokusatsu como Cybercop e Gaiferd. A Toei hoje se resume a Sentai e Kamen Rider, mas já teve heróis diversos como Giant Robo, Kaiketsu Zubachi, Inazuma, Kikaider, Kyodain, séries como Sukeban Deka, franquias como Fushigi Comedy, Metal Hero e muito mais. Infelizmente é um fenômeno atual que ocorre na indústria do entretenimento em geral, que é a prática de focar somente em uma outra franquia super popular e deixar o resto de lado. Por exemplo, a Capcom punheta Resident Evil até hoje, mesmo já tendo se tornado outra coisa faz tempo, é um nome que vende. No Tokusatsu ocorre o mesmo. No máximo eles vão pegando alguns elementos vistos em outras franquias e vão anexando de forma superficial nas quais sobraram. Sinto falta da variedade e inventismo que se tinha anteriormente, com diversos tipos de propostas e experimentalismo. Era possível contemplar diferentes visões estéticas e conceituais, propostas diferenciadas, algumas voltadas para ação, outras mais dramáticas, outras mais cômicas e assim por diante. E agora o comentário do Marcelo, no vídeo da review de Kamen Rider Amazons que fiz no começo do canal. Em um trecho eu falei que a série serve como crítica ao egocentrismo humano, e a esses imbecis que acham que a vida de qualquer outro ser é inferior à vida humana. Então ele comentou o seguinte: mas a vida humana vale mais que as outras sim. Dentre tudo que foi abordado e falado no vídeo, logo o que causou dorzinha no fiofó do cidadão, motivando-o a comentar. Sim, o fato de eu dizer que a vida do ser humano não é superior às demais vidas. E pode ter certeza que na grande maioria das vezes que vejo algum arrombado reclamar de tal discurso, quase nunca é alguém que de fato se preocupa com a vida humana. Alguém que demonstra empatia pelo próximo. Na grande maioria das vezes, esses caras que sentam em assento preferencial no trem e não levantam a bunda para oferecer o lugar para alguma idosa, que estacionam em vaga para deficiente, que fazem pouco caso diante do falecimento de alguém. Sério, e como isso é comum? Mas magicamente começam a se importar com a vida humana quando alguém diz que as demais vidas também têm valor. Tudo para alimentar o egocentrismo e senso de superioridade. Cara, você é um animal como qualquer outro. Você também está inserido em um ecossistema, você também caga, você também se reproduz. A única diferença de você para qualquer outro animal na Terra é que o ser humano é o único animal burro o suficiente em cavar a própria sepultura, destruir o próprio planeta que vive e ainda se achar superior por isso. Já cansei de ver lixo humano por aí que nunca fez nada de bom pra ninguém usar de falso moralismo do tipo: ai, que mundo estranho que vivemos, colocam os pais no asilo, mas vão passear com o cachorro no parque. Ai, tanta criança passando fome, mas faz doação pra ONG de animais. Tanta criança passando necessidade, mas adota um gato. E os cornos que falam essas merdas, já ajudaram uma criança faminta? Doaram pra alguma instituição de caridade? Deu uma cesta básica pra algum necessitado? Na imensa maioria das vezes não passa de um hipócrita que na real apenas se incomoda em ver alguém respeitando a vida de um animal. Algo no qual ele considera sem valor. Então, para expressar esse incômodo sem deixar escancarado o quão filho da puta o sujeito é, fazem uso desse falso moralismo. Como se tivesse uma correlação real entre uma pessoa que negligencia os cuidados aos filhos, que trata bem os animais de estimação. Como se a mesma pessoa que tratasse a vida do animal com dignidade fosse a mesma que internasse o pai no asilo. Como se não tivesse a rodo vagabundos que abandonam animais ou que simplesmente maltratam por pura crueldade. Aí vem esses doentes falando: ai, Deus criou os animais e flora para nos servir. Além de ser mera falácia tirada da bunda, sem nenhuma base sequer teológica, não precisa ser muito inteligente para ver que isso não faz sentido algum, né? Afinal, Deus criou um mundo repleto de belezas naturais. Um mundo com um complexo ecossistema de interdependência entre diversos seres, cadeia alimentar,
E fez tudo isso apenas para o ser humano que surgiu milhares de anos depois da existência de diversos outros seres cagar com tudo. É a mesma lógica de herdar um imóvel do pai e achar que o desejo dele era que você, sei lá, cagasse nos tacos de madeira, jogasse papel higiênico sujo nos lustres da sala e fizesse esgoto jorrar na água da piscina. Se Deus tivesse feito os animaizinhos para nos servir, bastaria assobiarmos para vir um porco pulando no nosso prato oferecendo bacon. Mas não, existe toda uma complexa cadeia alimentar, equilíbrio ecológico, cada animal tem seu instinto de sobrevivência, sente dor, sofrimento, assim como nós. Se essa lógica imbecil fosse real, jamais um ser humano seria morto por mordidas de tubarões, por picada de cobra e afins. Aliás, a vida de uma abelha traz muito mais benefícios ao planeta do que a vida de um ser humano, que tudo que faz é corroer esse planeta como um vírus. Agora é nossa obrigação tentar mudar isso e correr atrás do prejuízo. E portanto vou afirmar sim, a vida humana não é superior às demais. E se essa afirmação te incomoda, pau no seu cu. Mas antes uma palavrinha do patrocinador. Muito obrigado a todos vocês. Vocês ajudam a tornar esse canal possível. Então essas foram as perguntas de hoje. E se por um acaso gostou dessa bagaça, mete um no joinha, se inscreva no canal e por que não mandar esse vídeo pros seus amiguinhos. Até o próximo vídeo. Fui.